Vemos até aqui como as sociedades se subdividiram. Queremos agora fazer uma interpretação sociológica disso. E como eu alertei a vocês, os teóricos clássicos vão acompanhá-los em todo o curso. Mais uma vez, vamos dar uma olhadinha como eles pensam. Síntese das principais teorias de classe e estratificação social. Vejamos o que Marx diz sobre isso. Classes sociais são agrupamentos de indivíduos em posição comum nas relações de produção. Uns são proprietários dos meios materiais de produção, outros detêm apenas a sua força de trabalho. Nas sociedades modernas, segundo Marx, há apenas duas classes: trabalhadores e donos dos meios de produção. Eu gosto de brincar com os meus alunos que, para Marx, existem ricos e pobres. E aí eu falo, por exemplo, sobre um jogador de futebol muito conhecido no Brasil, o Neymar. Neymar é pobre, segundo a definição marxista. Por que Neymar é pobre? Porque, segundo a definição marxista, não é a quantidade de dinheiro que define uma pessoa, mas sim a sua posição nas relações de trabalho. Rico, portanto, nesta relação, seria aquele dono do time que paga o Neymar. Neymar é um trabalhador assalariado. Lógico que cada um de nós gostaria talvez de ganhar o que ele ganha, mas ainda assim, a posição que ele ocupa nas relações de trabalho é a mesma que a minha e a sua como um trabalhador assalariado. Portanto, para Marx, existem apenas relações de trabalho, se eu sou aquele que contrata ou aquele que é contratado. Portanto, a teoria marxista sobre classes está ligada a estas duas situações, duas posições nas relações de trabalho. As classes sociais são antagônicas e complementares. Uma não existe sem a outra. Elas se relacionam a uma estrutura de classes. Para Marx, não existe meio de uma sociedade capitalista sobreviver se não for por meio do trabalho dos trabalhadores. Ao mesmo tempo que não há como os trabalhadores trabalharem se não houver a terra, não houver os equipamentos, os meios de produção. Há uma relação de mútua dependência. Porém, ele destaca e insiste, a riqueza produzida é distribuída de uma maneira desigual. E aí está o centro da crítica marxista ao sistema capitalista. Vejamos agora o que Weber pensa sobre a divisão em classes. A divisão de estratos se originam em diferenças sociais baseadas no poder, na riqueza e no status. O termo classe se refere apenas à esfera econômica. Para Weber, não é apenas a posição do indivíduo nas relações de produção que define sua classe, é também sua posição econômica, seu status. Ele, culturalista que é, tenta entender que uma pessoa faz parte de uma determinada classe também por conta do seu significado social, o status que aquela pessoa representa. Portanto, pode fazer com que ela seja ou esteja em um status, em uma classe superior, em virtude do que ela faz, e não necessariamente do quanto ela ganha. Assim, a definição de classes para Weber explora também o significado cultural que aquela pessoa tem dentro da sociedade de classes. Quero apresentar agora um outro autor contemporâneo, mas que está sempre baseado nos autores clássicos, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu também explora a ideia de classes, e eu fiz questão de colocá-lo aqui em virtude do que ele nos diz. O grupo ou os grupos de classe são identificados pelos níveis de acesso a bens materiais e simbólicos, ou seja, não materiais, como os bens culturais. Para Bourdieu, pertencer a uma classe está também ligada à capacidade que essa pessoa tem de ter cultura, de ter acesso à cultura, de ter acesso e condições de preparar-se e ser alguém que detém o conhecimento, bens simbólicos, bens culturais. Algumas pessoas desejam a educação, mas não têm condições de vir a tê-la. Algumas pessoas acreditam que aquilo que possuem é finalmente a educação, mas talvez não seja apenas um conjunto de coisas que ela decorou, mas que não tem um significado e um sentido prático na transformação de sua vida. Assim, Pierre Bourdieu diz que, na medida em que eu tenho bens culturais, eu posso vir a pertencer a uma classe mais elevada. A intenção de estudarmos isso é então compreendermos que as sociedades são baseadas em diferentes critérios para construir uma organização social pautada em princípios diferentes. Cada autor contribui com uma análise específica,
compreendendo o seu significado naquele momento histórico. No próximo vídeo eu quero te apresentar um conceito muito importante sobre tudo isso. Até lá!